Salmo 90, versículo 12. Eu falei 2? É 12. Salmo 90, 12. Vamos continuar falando sobre como nos movermos no sobrenatural. Eu acho que já dava até para mudar. Eu não sou bom de dar tema de mensagem, mas eu acho que dava até para mudar. A gente podia chamar de caminhos do coração, que a gente vai falar nessa noite. Amém? Mas vamos ficar com o antigo mesmo. A gente está usando o nome 3 conselhos para nos movermos no sobrenatural. Mas vamos lá. Salmo 90, versículo 12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de modo que alcancemos corações sábios. Agora eu vou parafrasear. Ensina-nos a contar, ou considerar, ou te encontrar, te reconhecer em meus dias, de tal maneira que isso, ou é isso que vai fazer com que eu alcance um coração sábio. Aleluia, você pode dizer aleluia. Você pode dizer glória a Deus. E eu queria fazer como eu tenho feito nesses dias. Eu queria pedir que o pessoal da mídia colocasse aí número 1. Coloca aí pra gente, por favor. Número 1. Não ouça o seu coração. Esse é o primeiro conselho se você quer se mover no sobrenatural. Você pode repetir comigo se você quiser. Se você achar que eu estou errado, ou quiser ouvir primeiro para repetir, ou se nunca for repetir, não tem problema. Mas quem já tiver a vontade para repetir, repita comigo. Eu nunca devo ouvir o meu coração. Se você já está convicto, repete de novo, só para saber que você não falou só porque eu falei. Pastor, você falou, eu tenho essa convicção mesmo na minha vida. Eu nunca devo ouvir o meu coração. Abre comigo aí, enquanto eles vão botar número 1, essa frase que eu falei. Abre comigo aí Jeremias 17, versículo 9. Jeremias 17, versículo 9, aleluia. Diz assim: enganoso é o coração. Você pode repetir comigo? Enganoso é o coração. Imagine que você tem um amigo enganador. Você o ouviria? Tem versões que falam corrupto é o coração. E aqui, nesse texto fala, já vou falar sobre isso. Se você tivesse um amigo que gosta de enganar, você tomaria conselhos com ele? Então por que você ouve o seu coração? Aleluia, tem alguém em casa aí? Então Jeremias 17, 9 diz: enganoso é o coração. Agora imagina que esse amigo fosse mais corrupto do que todos os seus amigos. O texto diz assim, Rogério: mais enganoso é o coração mais do que todas as coisas, ou mais corrupto do que tudo. E perverso, quem o conhecerá? É por isso que eu estou ajudando a gente que diz assim: pastor, eu queria conhecer o teu coração. Eu digo, não é uma boa coisa. Porque nem eu conheço, e o que eu consigo conhecer do meu próprio coração, quando eu confronto ele com a Bíblia, eu chego à conclusão de que a Bíblia está certa. O meu é enganoso demais, é corrupto mais do que tudo. Lógico que eu entendo quando uma pessoa fala isso, ela está querendo dizer: eu quero saber qual é a inclinação do teu coração. E aí fica mais suave. Amém? Quem está comigo? Eu senti no coração, cuidado. Porque o nosso coração é mais corrupto do que tudo. Se você sentiu no coração e deseja tomar decisões baseado no que você sentiu, cuidado, você pode tomar as piores decisões da vida. Porque eu estava sentindo, então cuidado com isso. Tenta baixar a pressão da emoção para decidir. Você vai errar menos. Quem está comigo aí? Amém? Então, de novo. Isso, obrigado. Eu nunca devo ouvir meu coração. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E mau, e perverso, e ruim, e indelinquente. Sinônimo de perverso. Quem o conhecerá? Se você quiser se mover no sobrenatural, você vai precisar pegar essa chave. Eu falei hoje de manhã lá no recreio. Irmãos, nós estamos liberando chaves aqui. Você deveria anotá-las e aplicá-las na tua vida. Tem alguém feliz com Jesus por isso?
Por favor, não pense que viver uma vida próspera, governando na terra, vai acontecer por acaso, porque um dia vai aparecer uma oportunidade dourada, uma porta dourada, e você vai entrar por ela, e um mundo novo vai se descortinar para você. Não. Você precisa entender que a sabedoria é a coisa principal. Por favor, anota, santo. Pega as chaves. Vocês aí, a rapaziada aí, no meio do caminho, está buscando a varoa para casar, varoa buscando casão, buscando varão. Em nome de Jesus, a sabedoria é a coisa principal, rapaziada. Porque não dá para ficar vivendo igual um menino com 30 anos. Deus vai dar vitória. A sabedoria é a coisa principal. Pastores, líderes, homens. Deus deseja que alcancemos sabedoria nesses dias. E se você concorda comigo, dá um glória a Deus aí. Então agora, quando a gente fala de sabedoria, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: sabedoria não é a mesma coisa que inteligência. Você pode repetir comigo? Sabedoria não é a mesma coisa que inteligência. Da mesma forma que boa ideia não é a mesma coisa que revelação. Anota, santo. Você paga gente aí para ir nos treinamentos dele, para te falar tudo isso aqui que a gente está falando de grátis. Esse é o problema. Devia botar preço alto que o povo paga porque valoriza. Anota, santo, é tua igreja, é o lugar que você recebe alimento. Anota. Boa ideia não é a mesma coisa que revelação. E revelação não é aquilo que eu recebo de Deus para pregar, é o que eu recebo de Deus para viver. Porque a gente está viciado com umas práticas religiosas, que a gente diz: Deus me deu uma revelação e quer pregar para todo mundo, mas não consegue aplicar na própria vida. A gente quer pregar para as pessoas, mas não consegue aplicar na nossa vida. Então, o que é revelação? O que revela, isso é o que significa revelação. É o que revela a próxima ação. Então, revelação não é para eu pregar, é para eu viver. Quem está comigo aí? Por isso que revelação não é a mesma coisa que boa ideia. Porque uma boa ideia pode me levar a tomar algumas decisões, iniciar alguns projetos. Mas só revelação vai me levar para o lugar que o Senhor quer que eu entre. Tem alguém feliz com Jesus? Então, homens e mulheres de Deus que querem se mover no sobrenatural não vão viver de boas ideias, porque boa ideia qualquer um pode ter. Homens e mulheres de Deus vão se mover no sobrenatural, porque só pode se mover no sobrenatural aqueles que ouvirem a voz do Senhor no seu dia a dia, trazendo luz aos caminhos do coração. Por isso também, eu estou falando de chaves aqui, ó. Por isso também que inteligência é diferente de sabedoria. Inteligência eu adquiro lendo livros, ouvindo mentores, sentando numa sala de aula. Mas sabedoria eu adquiro me relacionando com Deus. Eu quero declarar sobre a tua vida. Você vai querer ficar em qual prateleira? Dos inteligentes ou vai querer entrar na dos sábios? Porque os inteligentes nos dias do fim vão trabalhar para os sábios. Ninguém dá glória a Deus. Porque é claro, porque você pensa possivelmente que vai ficar a vida inteira trabalhando para alguém. Tem alguém feliz com Jesus? Em nome de Jesus. Pastor, mas você prova biblicamente essa coisa de inteligência, sabedoria? Claro, Jesus em Mateus 16, eu repito isso sempre. Ele diz para Pedro: não foi carne nem sangue que te revelou. Não foi um homem, não foi um sábio entre os homens que te revelou, mas o meu Pai que te revelou. Não é sobre o que a gente aprende com livros ou com um professor de filosofia muito legal. É o que a gente aprende com Deus na jornada da vida. É o que a gente aprende com o nosso Pai na jornada da vida. É impossível, né, tirar esse pá. Glória a Deus. Amém? Quem está comigo aí? É o que a gente aprende com o nosso Pai na jornada da vida. Então, em nome de Jesus, adquira, seja esmerado no estudo. Estude mesmo, faça quantas faculdades você entender que tem que fazer. Aliás, não, depois eu falo sobre como a gente deve estudar, né? Mas tudo bem. Tira essa informação, senão, porque não é muito bem assim. Tá, então como é, pastor? Se relacione com Deus. Cresça no conhecimento dele, se torne sábio e pergunte a ele sobre o que você tem que estudar. Sobre o que você tem que estudar, sobre o que você de fato precisa aprender. Que professor você pode parar para ouvir? Qual que você vai falar? Esse eu não ouço. Aleluia, tem alguém em casa? Eu tenho vários livros lacrados em casa, aqui na igreja. Por quê, pastor? Porque eu já falei isso aqui. A minha mãe, ela não está aqui hoje, está viajando com meu pai. Ela estudou até a 4ª série, mas a minha mãe é viciada em leitura. Minha mãe devora um livro, às vezes, em um dia. E eu sou um homem extremamente grato a Deus, porque eu adquiri isso da minha mãe. Então, às vezes, eu olho para uma página de livro, eu nem leio, eu entro assim, ó. É uma coisa que Deus me deu, como é que eu vou explicar isso?
Eu passo os olhos no livro, já li. Já tenho as informações, um negócio meio assim, ó. Meio de outra galáxia. Mas tem um monte de coisa que eu não tenho. O que você quer dizer? Então já houve época da minha vida de eu ler 2, 3 livros por semana. E hoje, pastor? Cara, assim, hoje eu estou lendo bem menos. Por quê? Porque você não está gostando mais de ler, entende que ler não é mais o que você tem que fazer. Não, porque hoje eu preciso aprender direto com o Senhor e perguntar a Ele o que devo ler. Tem livro que eu comprei, que na hora eu me empolgado, comprei, está lacrado, outros que eu ganhei. Teve um dia que eu fui para uma cidade e voltei com 5 livros diferentes. Pastor, Deus mandou te dar esse livro, Deus mandou. Todos estão lá em casa. Por que eu não leio? Porque eu não tenho tempo mais para ler o que chega na minha mão. As informações estão chegando aos montões. Para que elas estão chegando? Olha que bonitinho. Porque a Bíblia diz assim, que existem muitos tipos de vozes nesse mundo. Nenhuma delas tem significado. Na geração das muitas informações, você está achando que... pastor, eu gosto de ir no teatro, no cinema, assistir todos os filmes da Marvel, porque eu preciso adquirir cultura. Vai perdendo tempo no entretenimento, vai se entubando de entretenimento. E não se relaciona com Deus. E não é sobre se relacionar com Deus no devocional. É sobre enxergá-lo na caminhada da vida. Deixa eu abrir um parênteses, porque eu estou falando isso. Porque esse Salmo 90, vocês têm nos ouvido falar, é o Salmo atribuído a Moisés. No último ciclo dos 3 de 40 anos. É o velho Moisés com 120 anos, no único Salmo atribuído a ele, e que, segundo os historiadores, os estudiosos, é o Salmo mais importante do Saltério, ou seja, o mais importante dos 150. Ele diz, no final do último ciclo de 40 anos, no único Salmo atribuído a ele, ajuda-nos a contar os dias. É como o velho experiente que a Escritura diz que não se abateu o vigor, nem se escureceu os olhos. A Escritura diz também que, mesmo depois de morto, houve uma guerra pelo seu corpo. Era um homem violento, né, Charles? Charles gosta de usar essa expressão. Violento. Com 120 anos. É como se ele estivesse olhando para trás. Eu sempre penso em Moisés olhando para trás. Porque naquele texto ali, se eu não me engano, de Êxodo 33, que ele fala, mostra-me a tua glória. Deus diz, eu vou passar toda a minha bondade diante de você, e você vai me ver pelas costas. Eu acho que Moisés foi treinado olhando para trás, para considerar os dias que viveu, as coisas que teve que passar. Tem alguém comigo aí, gente? Então é o velho Moisés com 120 anos, olhando para trás e dizendo, eu considero você em cada dia que passou, e que aqueles que me ouvem, que aprenderam de mim, aprendam, que a gente precisa considerar cada dia, te ver e te considerar em cada dia. Não dá para pular o dia do luto, não dá para pular o dia da depressão, o dia da dor. Eu vou precisar voltar nesses dias para te enxergar neles. E se eu os estou vivendo, que eu te enxergue agora. Por favor, irmão, levanta a sua mão e libera a tua voz, diga, eu preciso te ver. É só assim que eu alcanço o coração sábio. É considerando o dia mau e o dia bom. Interessante que a gente teve semana passada lá na Baixada Fluminense, ministrando num café para pastores e líderes. Tem tido uma média de 300 pastores e líderes lá, em Belfor Roxo. E a gente liberou algumas coisas como essa que nós estamos falando aqui. E o Jonathan foi, e aí ele tirou essa música do baú, né? Já era 10 horas da noite. Havia um quebrantamento, havia uma presença de Deus no local. Mas eu confesso que eu levei 1h37 minutos para ir da minha casa até Belfor Roxo. Horário de rush, glória a Deus, aleluia. Quebrada lá dentro, assim, aleluia. Os meninos, né? Vou parar no posto de gasolina, os meninos formosos nas motos, glória a Deus. É sobre formosura também, eu não sou tão formoso assim, né? Então tá tudo certo, não é sobre a formosura, né, irmão? E aí então na volta eu queria voltar mais rápido, né? Eu sabia que não ia ter o trânsito. Mas a gente vai passando nas quebradas, né? E aí o Jonathan cismou de tocar essa música. Já falei, ele não pode mais tocar.
Eu brinquei hoje de manhã aqui. Por que o Carlinhos não tem microfone? Porque as pessoas diziam assim: pastor, quando aquele menino toca o céu... Eu falei, então, é por isso que ele não tem microfone. Porque senão, mesmo cantando limitadamente como eu, o céu podia vir mais, né? Então eu resolvi esse problema assim. Aí veio Jonathan, metido, e está cantando. Qualquer dia vai estar ele e o Jonathan, dupla sertaneja. Mas aí o que está acontecendo agora? Aí os cultos que estavam ruim de acabar vai ficando pior. Que aí esse menino começou a cantar essa música. E os pastores quebrantados. E a gente, assim, foi muito forte para mim. Eu estou até agora chapado com essa música. Como é que é mesmo o refrão? Contigo, onde quer que fores, meu Senhor, teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar e quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que aperfeiçoas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti. Irei contigo, canta aí. Irei contigo, quem lembra? Aleluia, todo mundo lembra, né? Então levanta a mão e canta. Cumprirei na alegria ou na dor, e toda vez que eu chorar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza que aperfeiçoas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti. Eis-me aqui, dependo de ti. Irei contigo. Canta alto, irmão. Cumprirei na alegria ou na dor, e toda vez que eu ou quiser desanimar, me consolará. Se é na fraqueza que manifestas teu poder, preciso de ti. Levante a sua voz e diga isso pra ele aí, irmão. Oh, toda glória, toda vitória eu sei. Honra, sem ti não estaria. Toda glória, toda vitória eu sei. Todo louvor da honra, não estaria aqui. Isso, libera a tua voz, levante as suas mãos e diga a Ele. Diga: eu irei contigo, Senhor, onde quer que fores, meu Senhor. E o teu chamado para a minha vida eu cumprirei, na alegria ou na dor. E toda vez que eu errar, Senhor, toda vez que eu tropeçar,
Eu sei que tu estás comigo, Senhor. Eu sei que o teu Espírito me consola, me conduz, me levanta, me ativa. Vamos lá, levante as suas mãos se isso é verdade para você. Onde quer que fores, e o teu cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que aperfeiçoas teu poder, preciso de ti. Aí esse menino foi cantar esse negócio, deu ruim, irmão. Tô até hoje assim. Eu não vou ficar assim sozinho não, irmão. Eu vim aqui para isso de novo hoje. Você vai para casa ruim com isso, irmão. Ah, vai. Acordar chorando e falar assim: eu não posso, eu irei contigo, onde quer que for, irmão. O interessante é que um santinho ainda me mandou isso à tarde, o testemunho com essa música da Ana Paula Valadão. Ela dizendo que um dia que ela estava meio down, assim, meio deprê, sem querer levantar, o marido foi orar e depois ela falou: não quero atender ninguém hoje, estava assim mal. Ela fala mais ou menos no vídeo isso. E ele falou: pastora Ludmila Ferber, né, que faleceu, te ligou. Ele falou: poxa, essa era uma ligação que eu queria atender. E a Ludmila começou a ministrar com ela e tal, e pronto, aí naquele dia Deus deu essa canção a ela. E essa pessoa que me passou o vídeo, ela falou: interessante, porque a Ana Paula Valadão é uma referência na nação de adoração. E a gente vem de uma cultura que homens de Deus são heróis. Não, homens de Deus não são heróis, são filhos de Deus. Nós não somos heróis, nenhum de nós aqui. Tem dia, irmão, que a conta vira no vermelho e teu coração fica meio desesperado, mas a palavra que eu tenho de Deus para a tua vida é: não consulte o teu coração nesses dias, ache o Senhor nesses dias. Eu sei que não é fácil, irmão. Eu não estou diminuindo a pressão que a gente vive nas diversas áreas da nossa vida. Eu tenho as minhas, você tem as tuas. Mas a minha palavra para você é: não deixe teu coração te fazer acreditar que aquela é a última palavra sobre a tua vida. Eu sei que às vezes um familiar enfermo, alguém internado. Vocês viram que nós vivemos aqui 3 pessoas saindo da UTI no mesmo dia. E eu confesso que alguns daqueles quadros eu disse: Senhor, tem misericórdia. Deixa eu te dizer, em nome de Jesus, levanta a sua mão nessa noite. Eu quero declarar: não deixe o teu coração te conduzir para os caminhos do engano que Ele quer te levar. Enxergue o Senhor nos seus dias. Enxergue o Senhor em meio aos diagnósticos. Se você crê nisso, se expresse nessa noite. Diga: Senhor, eu irei contigo onde quer que fores, Senhor. Que a tua luz rasgue o meu coração. Que a tua luz ilumine as minhas trevas. Se expressa aí, meu irmão. Diga: Senhor, eu irei contigo. Hey, hey, hey. E o teu chamado cumprirei. E toda vez ou pensar ou quiser, o teu Espírito. Canta alto, porque eu sei que é na fraqueza do meu ser, no reino de antagonismos, onde o fraco é que é forte, onde o pobre que é rico. Se expressa, irmão. Irei contigo. Ou pensar em desanimar o teu Espírito, porque eu já aprendi que é na fraqueza do meu ser. Não é sobre homens fortes, é
É sobre vasos de barro. Eis-me aqui, dependo. Quantos estão comigo nessa noite? Aí você já sabe, o culto lá, o café foi embora. Eu falei, amado do meu coração. E a presença de Deus me pegou, nos pegou. Vamos juntos nessa noite. Então primeiro conselho, não ouça mais o seu coração. Por quê, pastor? Porque ele é mais enganoso do que tudo, perverso, eu nunca vou conhecê-lo. Jeremias 17:9. O que eu preciso aprender ou entender sobre o meu coração para entender que eu não devo ouvi-lo? O meu coração tem vontade própria. Tem coisas que eu não falo com a boca, mas falo com o coração. Preste atenção. Tem coisas que eu não falo com a boca, mas falo com o coração. Porque ele tem vontade própria. Ele é mais enganoso do que tudo. Ele tem vontade própria. Aliás, o coração é a sede dos sentimentos. De tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem todas as fontes da vida. Eu não posso continuar andando com o meu coração desguarnecido, sem portas, sem guardas. Por isso eu vou sendo levado de um lado para o outro, por sentimentos, por vontades, por emoções. O Senhor está dizendo, sai daí, não deixe o teu coração ser a tua bússola. Não deixe o teu coração ser o leme do navio da tua vida. Aí tem alguém que diz assim, pastor, Tiago também fala que a língua é mundo de iniquidade. A língua é corrupta também, não é, pastor? Sim, e olha, só que ela está ancorada no coração. Ela é muito corrupta, mas a Bíblia diz que a língua ou a boca fala do que está cheio o coração. Quem manda ainda é o coração. Sendo corrupto como ele é, ele manda. Que coisa horrível, né? E aí o que eu preciso entender? Ele tem vontade própria. Então tem coisa que eu não falo com a boca, mas falo com o coração. Se eu não falo com a boca, eu impeço que muitos males aconteçam. Eu não firo pessoas, eu não libero palavras que vão me levar a vivê-las depois. Isso tudo é fato. É parte do desenvolvimento dos homens sábios e das mulheres sábias conseguirem refrear a língua. Nós precisamos. Mas isso é só parte desse treinamento que todos nós precisamos. Eu preciso muito. Agora, a outra parte do treinamento é aprender o que fazer com o coração. Porque é aquela velha história. Tem gente que explode e fala. E às vezes a gente vê gente que explode e fala. Às vezes não fala da melhor forma, mas vive tranquilo. Pior que vive bem. Assim, no sentido de não carregar coisas no coração. Sabe, uns caras assim, bem, que fala mesmo, não toma um remedinho para dormir. E o outro, fleumático, metido, muito controlado. Tem que tomar remédio para dormir, porque não falou. Porque não falou com a boca, mas o coração está dizendo todo dia. Um monte de coisa para ele. Ele pensa que só controlar o coração é suficiente. Tem que trocar a fonte de informações do coração. Tem alguém em casa aí? O melhor é não falar. Mas não é aos olhos do Senhor o que Ele quer que façamos ou quem Ele quer que sejamos, somente não falar. Porque você pode implodir com a quantidade de coisas que o teu coração diz para você todo dia. Aleluia, tudo bem, essa frase não dava para dar, mas pelo menos você podia dizer, caramba, é verdade isso. Porque muitos de nós, irmãos, estamos com o coração carregado de lembranças, memórias, sentimentos. E o máximo que conseguimos é desconsiderá-las por algum momento. Elas voltam, a gente desconsidera. Elas voltam, a gente desconsidera. E o que acontece com a gente? O nosso coração continua gritando as mesmas coisas. Um tempo ele se cala, ou a gente consegue calá-lo, daqui a pouco ele volta. O problema não é conseguir controlar os gritos do coração. O problema é saber do que o coração está se alimentando. Não tem frase, nem palavra nenhuma mesmo. Aleluia, eu sei que não tem. Então não ouça o seu coração. Eu não devo mais ouvir o meu coração, porque ele é mais corrupto do que tudo. Quem está aí comigo? Tem coisas que eu não falo com a boca, mas falo com o coração.
O nosso coração é uma fonte de engano, mais do que todas as outras fontes. Infelizmente, essa ainda é a nossa maior fonte de consulta para a tomada de decisões. E quando eu falo isso, e falei hoje de manhã a mesma coisa, eu sempre dou um rolê em Naamã. Deixa eu ver se eu acho o texto aqui rápido. Se você puder, abre comigo aí, em 2 Reis, capítulo 5, para a gente pensar sobre o coração sendo a nossa maior fonte de consulta, para passar para o segundo conselho, são 3. O segundo conselho para nos movermos no sobrenatural, esse ainda é o primeiro, nunca ouça o seu coração. Santo, bota para o tio aí, número 1, nunca ouça o seu coração, não tira não, bota letras garrafais aí para mim, por gentileza, nunca ouça o seu coração. Aleluia. 2 Reis, capítulo 5, eu gosto muito de, quando falo de sermos enganados pelo coração, que é uma fonte de engano, mais do que outras fontes, e afirmar categoricamente que ele ainda é a nossa maior fonte de consulta para a tomada de decisões, sempre me vem esse texto aqui, versículo 3 de 2 Reis, capítulo 5, é Naamã, né? General de guerra, oficial do exército da Síria, poderoso. Versículo 6. Não, peraí. 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão. O rei da Síria mandou uma carta recomendando que Naamã fosse até o rei de Israel para ele ser purificado da lepra. O rei de Israel se indignou. Eliseu comprou a parada e falou: ei, deixa ele vir, tem profeta em Israel, ok? E quando Naamã, aquele poderoso general de guerra, porém leproso, do lado de fora cheio de vitórias e medalhas, mas do lado de dentro de casa leproso, a gente já conhece a história. E a lepra na escritura não é uma enfermidade normal. Ela fala, ela aponta, ela tipifica a iniquidade de orgulho. Então, o orgulho e as feridas causadas pela lepra na Bíblia representam, a lepra representa o orgulho, ou a iniquidade de orgulho. E você já nos ouviu falar da diferença de iniquidade, transgressão e pecado. Pecado é a ponta do iceberg, pecado é o fruto, é o erro consumado. Mas o erro só acontece porque a transgressão, ou seja, os galhos, me levam a esse erro. Mas esses galhos estão ancorados num tronco e numa raiz. O tronco e a raiz é a iniquidade. Ainda que eu queira fazer da forma certa, a iniquidade me impede de alcançar o fruto, ou de produzir o fruto saudável. Ah, pastor, mas você fala assim as coisas, às vezes é difícil de entender. Mas o que eu vou falar no texto você vai entender. Presta atenção. Nesse contexto, Naamã extremamente orgulhoso, porém vitorioso, tá? Mas orgulhoso. E isso é tipificado pelo fato dele ser leproso. Aí, versículo 10, Eliseu mandou um mensageiro: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será purificada. Essa foi a ordem que o profeta deu através do seu moço para Naamã. Agora, é só isso aqui que eu queria falar. Versículo 11. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo. Cara, isso me mata. Isso me faz ficar 1 hora meditando. Pois, vou repetir: eis que eu dizia comigo, certamente. Agora eu sei como ele vai fazer. Isso parece até a gente, né? Diácono, 20 anos na igreja, dirigente de congregação. A gente pensa que sabe de tudo, mas não sabe de nada, né? Ele diz assim: saudade da tua risada, cara. Cadê? É porque a risada dele é de alguém que está entendendo. Eu gosto de homens que se regozijam quando estão entendendo. Eu também sou assim. Só que a tua é muito singular. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo. Eis que eu, primeiro se indignou. Segundo, eis que eu dizia comigo. Pensava eu comigo mesmo. Apontar o orgulho de Naamã é fácil para a gente. Mas qual a fonte que você recorreu nos últimos dias para a sua tomada de decisão? Quanto tempo você gastou com o Senhor? Ou que tipo de conselheiro você ouviu?
É a mesma coisa, eu falo comigo mesmo o dia inteiro. E tomo decisões baseadas na minha própria opinião para mim mesmo, o dia inteiro. Isso não é papo de maluco, você sabe do que eu estou falando. Quem ouve a gente pensa que é papo de maluco, né? Não deixa de ser, né? Então ele diz aí: eis que eu dizia comigo mesmo, certamente ele sairá, o profeta vai vir, porque eu sou Naamã, por-se-á, ó que bonito, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará ao leproso. Não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi, indignado. Pronto, o problema foi achado, não era lepra, era esse coração orgulhoso. Achou o problema. Isso é um profeta. Uma denúncia. A denúncia dele não foi uma denúncia clara. Foi um apontamento de caminho. Toda vez que o Senhor queria que o seu povo se encontrasse com a vontade dele, ele levantava profetas. E profetas nem sempre são os que denunciam claramente. São os que apontam caminhos, e as decisões que tomamos diante dos caminhos apontados pelo Senhor, através dos homens que Ele nos colocou para nos liderar, vão fazer com que a gente prove se somos orgulhosos ou não, se estamos ouvindo e desejosos de obedecer ou não. Então o que acontece? Ele diz, eu pensei que... O que ele pensou eu vou tentar representar um pouco. Eu pensei que ele ia clamar ao seu Deus, energizar a mão, Dugan, e eu ficaria restaurado. É o que ele falou, não foi? Posso parafrasear? Eu pensei que eu ia entrar no culto e fulano ia, pastor, sei lá quem, ia orar por mim e eu seria curado naquela noite. Não foi, né? Eu pensei que fulano de tal, que me magoou em 1999, ia me procurar para ministrar o meu... Nunca será, né? Então o que eu preciso? Entender que o meu problema não é igual febre. O problema não é a febre. Eu preciso diagnosticar o que de fato está inflamado. O problema não é o que eu estou chamando de problema. O problema são os caminhos do coração. Eu gosto muito de pregar aqui na minha igreja, na nossa igreja, que vocês sempre recebem, é muito bom isso. Não, é sério, não foi piada não. Foi não, pô, foi... É sério, não foi não. Quem está comigo aí? O que eu quero dizer com isso? Para onde a gente está caminhando com isso? Ele achou, a gente está sempre achando muita coisa. A gente está achando tanto que a gente está se achando muito. Não, porque na minha teologia a gente ora bonito, irmão. Mas a gente dentro de casa... Eu me exponho aqui, ó, tá minha família toda aqui, minha mulher, meus filhos. Minha filha foi abduzida, tadinha. Do lado de fora, os títulos, a forma como a gente se movimenta, as medalhas. Ai, minha esposa não está aqui não, então vou aproveitar rapidinho. Mas a sogra tá, né? Meu Deus, tinha que estar, Jesus. Brincadeira. Uma tem que estar. Voltando aqui. Então, os títulos, as medalhas, os reconhecimentos das pessoas, por muitas vezes eles podem nos cegar. E a gente por muitas vezes se acha, né? Mas quando a gente chega em casa e tira a armadura, nossa mulher conhece o tamanho da nossa lepra, está tentando nos ajudar faz tempo, a gente deixar de ser orgulhoso. E a gente, quando pensa em tentar deixar de ser orgulhoso, a gente pensa conosco mesmo. A gente continua insistindo em buscar na única fonte de consulta que a gente não deveria buscar, pelo menos no primeiro momento. Quem está comigo aqui? Naamã pensou errado, Naamã. Teu problema é de orgulho, por isso que vai ter que mergulhar no rio que o profeta mandou. Ah, não são os rios de Abana e Farfar, você não está na condição de escolher, não. Você quer escolher por quê? Feriu tanta gente, magoou tanta gente.
envergonhou tanta gente. Agora você quer escolher. Para de pensar em querer escolher. Obedece o que Deus está falando. Para de querer se colocar numa posição de relevância. Se coloca no lugar de humilhação e deixa o Senhor trabalhar. Para de achar que é o teólogo das galáxias. Para de levantar o teu nome. Tem alguém comigo aí, gente? Eu pensava comigo mesmo. Esse é o nosso maior problema, é igualzinho Naamã, orgulho gritando e eu quero tomar a decisão. Consultando a mim mesmo. Quem está aí, está em casa ainda? Então toda vez que eu penso em o meu coração sendo a minha principal fonte de consulta, eu me lembro de Naamã e fico... Não dá para a gente entrar muito mais no texto de Naamã. Vamos voltar para o que a gente está falando. Então, primeiro conselho para me mover no sobrenatural. Repete comigo. Eu nunca devo ouvir o meu coração. Agora eu prometo para você que eu vou tentar ser sucinto. Mas esse segundo conselho é muito forte. Coloca aí para mim, príncipe. Eu preciso ter cuidado quando... Eu preciso ter cuidado com o que ou quem eu quero ouvir. Quando preciso de direção. Escreve aí para mim. Eu preciso... Como é que eu comecei a frase? Eu preciso ter cuidado com o que ou quem eu quero ouvir quando preciso tomar decisões. Pô, se não pegou agora, eu não vou saber falar isso bonito de novo, não. Anotou aí? Tá lá? Pastor, para a gente trocar esse computador velho, né? Vou falar com esses irmãos aqui para ofertar. Bota aí, irmão. Tu pegou, não pegou? Eu não estou nem vendo quem está aí. Ah, é o irmão do Gabriel? No claro não é quem... só no escuro para não saber mesmo, né? Então essa segunda chave, enquanto ele vai colocar ali, é o segundo conselho. Por quê? Se consultar o meu coração como a principal fonte para a tomada de decisões é o erro mais colossal que eu posso cometer, imagina consultar o seu. Continua sendo um erro colossal. Porque o seu é seu e o meu é meu, e os dois são corações de homens. E o coração de tanto o meu quanto o seu é corrupto e mais corrupto do que tudo. Nem eu conheço o meu e nem você o seu. Foi por isso que Jesus deixou claro para Pedro. Não foi carne nem sangue que te revelou. Isso não tem a ver com o coração de homens. Tem a ver com o coração do meu Pai. Tem alguém em casa aí, gente? Isso. Eu preciso ter cuidado com o que e quem eu quero ouvir. Ou quem eu preciso ouvir. Tá tudo bem. Quando preciso tomar decisões. Ok? E aí, vamos dizer que eu te consulte como um conselheiro para uma tomada de decisão. Você consulta um líder, e esse líder te ajuda. O que ele fala tem potencial enorme para te enganar. Não tem poder absoluto, claro, porque a chave do teu coração você entrega para quem você quiser, mas tem potencial. Por que eu estou falando isso? Porque nós somos enganados. Você é inteligente, irmão. A quantidade de informações que tem chegado para mim e para você tem nos feito pessoas inteligentes. Ou pelo menos cheias de informações, ou com a possibilidade de desenvolvermos um acervo de informações sobre determinado assunto, ou sobre determinados assuntos, que façam de nós pessoas versadas em 1, ou 2, ou 3, ou 4, 5 ou 10 assuntos, independente da quantidade, porque o acesso à informação, o portal das informações chegam para nós de todos os lados. Então, se você tiver o mínimo de habilidade para direcionar essas informações, o mínimo de habilidade para compilar essas informações, você começa a se destacar entendendo sobre um assunto ou dois. Por isso que todo mundo está querendo dar curso na internet, arrasta para cima. Então, o problema não é se você sabe sobre um assunto. Eu sei que você sabe. E a inteligência artificial está chegando para acabar com tudo.
está comigo aí? Mas onde mora a questão? Vai comigo para Gênesis capítulo 3. E a gente vai tentar caminhar para o encerramento aqui. Então, a serpente era o animal mais sagaz de todos os animais selvagens que o Senhor havia feito. Então não era uma pombinha mansa, era o animal mais selvagem de todos os, mais sagaz de todos os animais selvagens que o Senhor havia feito. Hoje que traduzindo vai dar o que o Joaquim, aquela versão. Era tudo isso que ela era. Mas, para você entender, não era uma pombinha, o nosso inimigo é milenar. E ele escolheu o animal mais sagaz de todos os selvagens que o Senhor havia feito. E ele disse à mulher, foi isso que Deus disse, que vocês não podem comer de todas as árvores do jardim. Então a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: o inimigo não vai usar gente que não é inteligente para falar com você, que é inteligente. E eu não estou falando que as pessoas que vão falar com você são pessoas enviadas pelo inimigo, porque elas são capazes do inimigo. Não é isso que eu estou falando. Eu só estou falando que a gente, às vezes, como eu e você, que é ignorante com relação ao assunto, de que o nosso coração não deve ser a nossa fonte de consulta principal. Então, o meu coração como fonte de consulta principal não é a primeira ou principal, não deve ser a primeira ou principal fonte de consulta para mim. Da mesma forma, se eu for te consultar para ouvir os teus conselhos, você que também faz do teu coração a principal fonte de consulta, eu troquei 6 por meia dúzia. E o inimigo, sabendo que a gente não sabe, não quer ou tem preguiça de consultar a fonte principal, ele vai mandar gente inteligente, cheia de informações, filósofos, pensadores, gente com muita informação, gente simpática, descolada, que se posiciona bem e tem resultado nas redes sociais, nas artes. Eu gosto de ouvir esse cara, ele é inteligente. Sim, ele se parece com a serpente, sagaz, desenrolado, porque quem criou a serpente não foi o Satanás, foi Deus que criou a serpente e Satanás usou. Eu gosto de ouvir fulano de tal. Você gosta por quê? E aí eu quero te dizer, porque eu quero apontar para a fonte principal. E depois nós vamos falar sobre o terceiro conselho, para alcançarmos sabedoria. Por que a gente gosta? Porque isso também é um sintoma dos últimos dias, que as pessoas vão se cercar de mestre segundo a sua própria cobiça. Então eu gosto de ouvir alguma coisa que me ativa, tendo como base o que eu penso que é a solução que eu preciso. Explica, pastor, explico. As minhas carências gritam. Aí eu sento com um mentor que massageia o meu ego. Eu falo, pô, esse é um cara maravilhoso, porque ele massageia o meu ego. Mas quem fala a verdade para mim, eu tenho como algoz. Por quê? Porque mexeu na minha zona de medo. Por isso que Deus usa profetas. Porque profetas, eles são esses homens que têm coragem de continuar falando, de continuar se movimentando. Por quê? Porque eles se movimentam, vivem e falam sobre algo muito maior do que a vida deles. Por isso que a gente às vezes espiritualiza as nossas decisões, mas no fundo é tudo cortina de fumaça para a gente esconder as nossas carências. Tem alguém feliz com Jesus aí? Então o que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero te dizer que quando eu consulto o meu coração, ela é a pior fonte de consulta do universo. E se eu te consultar, o teu também continua sendo tão ruim quanto o meu foi quando eu consultei. A serpente era o animal mais selvagem, mais sagaz de todos os animais selvagens que o Senhor havia feito. E foi invertendo para a gente entender, ela foi até Eva, e Eva deu ouvidos ao conselho da serpente, ou de Satanás usando a serpente. Qual é a serpente inteligente que você está ouvindo no teu trabalho? Qual é a serpente inteligente que você fica vendo nas redes sociais? Qual é a serpente inteligente que você almoça todo dia? É de Deus essa pessoa, ela é inteligente. Ela não é má no primeiro momento, que você também não é mau, mas ela consulta o seu próprio coração. Então você deixou de consultar o seu para consultar o dela, trocou 6 por meia dúzia. Dá um sorriso para Jesus. E aí você acha que é de Deus para você, quando esses conselhos que te são dados são conselhos que ativam os teus mecanismos de defesa, ou ativam aquilo que você acha que é a tua força. Tipo, eu quebrei aquela relação, mas não foi bem assim, como dizem, e foi assim.
Você está certo. Você precisa se valorizar. E aí eu vou usando frases de pensadores, trechos de livros clássicos naquele assunto, relacionamento, 899 mil seguidores. E aí eu vou ouvindo gente que está com o coração cheio de conselhos da serpente. E eles me ativam para que eu seja um fugitivo. Eu continuo fugindo, cheio de argumentos. Vamos continuar nessa ideia. Versículo 5. Quem pode ler aí? Não sei se é uma boa coisa. Brincadeira, gente. Gênesis 3, versículo 5. Quem pode ler em voz alta, rapidão, para nós? Depois dessa, ninguém vai querer, né? Quer ler não, gente? Eu leio. Me ajuda aí, não deixa eu de novo perder aqui não. Essa foi demais. Versículo 5 eu leio. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe, versículo 5 agora. Porque no dia em que dele comerdes, vos se abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Eu já falei e repito exaustivamente. Isaías 14:12. Quem foi que disse? Eu subirei, eu me assentarei e eu serei. Quem foi que disse isso? Satanás. Quem que queria? Satanás. Porque em Gênesis 26, Deus deu a ordem no conselho da Trindade. Eu desejo fazer e vou fazer o homem à minha imagem, conforme a minha semelhança. É isso que o inimigo vai querer fazer conosco sempre. Fazer com que a gente tente se autopromover. E eu tenho dito, toda autopromoção é maligna. Ele que queria ser, e o homem ainda sem pecado, ele consegue penetrar o coração do homem e induzir o homem com sua conversa. O mais sagaz de todos os animais selvagens que o Senhor havia feito, conseguiu o seu intento, confundir o homem que todos os dias se relacionava com Deus Pai. Deus Pai trabalhando no coração do seu filho, na viração do dia, discipulando o seu filho, imprimindo a sua imagem nele. Satanás entra nesse relacionamento para dizer: se você comer, você vai ser semelhante a ele. O que Satanás fez? Enganou o homem com seu próprio pensamento, com sua própria vontade. Ele introduziu no coração do homem. Então, se Adão, que não tinha pecado, foi levado por isso, imagine eu hoje, que nasci, como diz o salmista, em pecado, iniquidade me concebeu a minha mãe, por causa do pecado de Adão. Se Adão sem pecado caiu, imagine eu hoje. O desejo é dele de se autopromover. A vontade sempre foi dele. Ele caiu tentando se autopromover. E nesses dias ele quer que você se autodefenda. Nesses dias ele quer que você se autopromova. Nesses dias ele quer que você fuja de situações para se proteger. Se tem uma coisa que eu aprendi, que eu tinha muita dificuldade, que eu aprendi andando com o meu pastor. Eu gosto de citar porque isso é honra. A gente precisa citar o nome daqueles que são os nossos conselheiros. Ele sempre diz para nós, agora não diz mais, mas ele diz: não se defenda. Se defender de quê? Nós não temos reputação. Se nós formos olhar para a Escritura, quando o apóstolo Paulo fala sobre os homens apostólicos, ou sobre ele como apóstolo, ele diz: a escória do mundo, espetáculo. Não se defenda. A gente, para se defender, muda de igreja e diz: eu vou ficar no banco, porque agora é assim que eu quero viver. Sua fonte de engano não é, ela é bem ruim, tá? E se te deram um conselho que estava certo, coitado de quem continua ouvindo tais conselhos. Não se defenda, não se proteja. Eu já vou te dizer o que você tem que fazer. Então a serpente, o animal mais sagaz de todos os animais selvagens que o Senhor havia feito, diz: se você comer, você vai ser semelhante. Não, eu já sou.
Será que você, essa hora é a hora que eu tenho que terminar, mas o Senhor começa a encher o meu coração? Será que se você olhar para a tua vida, você acha que você chegou até aqui por mérito próprio? Quem acha que chegou até aqui porque é muito bom no que faz? Não, meu irmão. Quando eu olho para trás, eu faço como Moisés, cara. Eu olho para a minha história e falo, Deus, se for pensar em mim, eu estou por um fio. Estou por um fio todos os dias. Mas se eu for pensar no trilho que me trouxe aqui, foi graça sobre graça, graça sobre graça. Se eu for olhar para frente, eu fico com medo, né, Natália, né, Júnior? Mas o que nos trouxe aqui vai continuar nos conduzindo, ou quem nos trouxe até aqui vai continuar nos conduzindo. Graça sobre graça, graça sobre graça, graça sobre graça, graça sobre graça. Contigo, onde quer que fores, meu Senhor, o teu chamado e toda vez que eu chorar e quiser desanimar, me consolará. Levanta o braço e canta. Se é na fraqueza do meu ser, mais uma vez, irei contigo. Teu, sim, sim, cumprirei na alegria ou na dor. Ou quiser desanimar, me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que aperfeiçoas teu poder, a coisa piora para Adão e para Eva. O animal mais selvagem de todos os animais selvagens que o Senhor havia feito, introduz o seu sentimento e a sua vontade no coração do ser humano e ele cai. E depois que ele cai, piora a coisa. Versículo 7. O resumo do versículo 7 é: então Adão e Eva cozeram para si folhas de figueira, ou tomaram folhas de figueira e fizeram para si aventais com elas. Me desculpa a franqueza, sim, é só para ficar claro. Imagina eles com nus e com aventais de folha de figueira. Quem vê de frente, vê eles protegidos, mas quem vê de trás? Avental de folha de figueira. Aonde eu quero chegar? Olha aqui para mim. Para de querer guardar a sua imagem, porque por trás pode ser que esteja todo mundo vendo. Aí o Senhor chamou Adão e não falou onde você está, ou não falou o que você está fazendo, falou onde você está. Você está perdido? Sabe o que ele teve a coragem de dizer? Uma coisa que me deixa profundamente triste. Como a gente pode fazer isso? Ele diz: eu ouvi a tua voz e tive medo. A voz do Deus que no céu, no conceito da Trindade, disse: eu vou fazer, e Ele vai se parecer comigo, vai ser condutor da minha imagem, portador da minha imagem, condutor da minha glória. O Deus que discipulava Adão todos os dias na viração do dia, mas porque uma seta, Rodrigo, entrou no coração, ele agora tinha medo da voz do seu prazer. É assim que a gente vive, quando no nosso coração entram as vozes do inimigo através das serpentes que ele usa. Pessoas inteligentes, não, que às vezes nem sabem que estão sendo usadas por eles, só estão muito cheias de si mesmas. Sabe o que a gente faz? A gente foge da comunhão, para de ir na igreja, para de se relacionar com as pessoas que Deus colocou na nossa vida para ser instrumento de Deus, para talhar a nossa vida. Começa a sentar e indo para trás, faltar. Estou trabalhando muito. Essa é a frase mais... Gente, o crente que fala isso não entendeu nada ainda. Eu sempre digo que o cara que diz: estou trabalhando muito, está chamando todos os outros crentes de vagabundo.
Todo mundo aqui trabalha, gente. E todo mundo aqui trabalha muito. Tem um ou outro que é meio encostado, mas... Sorriso. Mas a grande realidade é que o pior acontece, ou aconteceu quando ele disse: eu ouvi a tua voz e tive medo. Como assim, cara? Teve medo? Sabe, deixa eu tentar parafrasear para você entender. Como foi que você chegou nessa igreja, ou na igreja de Jesus, para agora estar fazendo um coro? Não estou dizendo que é o caso, só estou te levando a pensar, para fazer coro com gente que está apontando o dedo para a igreja que os libertou. E artista que ganhou muito dinheiro com a igreja, muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Aí quando descobriram que nunca nasceram de novo, falaram: opa, agora eu migro para o gospel, porque a Globo agora, miro para o secular, porque a Globo está me abraçando, aí mergulhou na Globo e diz, aí fica de palhaçada na internet. E muitos crentes continuam ouvindo e curtindo blogueirinho de bunda de fora. Ô irmão, aqui da igreja inclusive. Irmãos, vamos voltar para a fonte de consulta correta. Vamos voltar para o lugar que a gente perdeu no Éden. Quem está comigo nessa noite? Se escandalizou porque eu falei isso? Crente já botou isso no vocabulário. Me desculpa, mas não vou falar de novo. Você nunca me ouviu falar. Mas crente já botou isso no vocabulário faz tempo. Aí se eu falei uma vez em 1000, agora olha o escândalo. Muitos falam todo dia. Coisas piores. Tudo bem, eu não vou justificar. Mas é real o que eu estou falando. Vamos avançar. Então ele diz: eu ouvi a tua voz e tive medo. A voz do deleite agora se tornou a voz do medo. E aí ele piora, ou eles pioram. Tentam resolver um problema eterno com soluções humanas. Qual que é o problema eterno tentando ser resolvido com soluções humanas? A queda, a vergonha, o medo não pode ser resolvido com artifícios humanos. Tem que ser resolvido restaurando a conexão com aquele que é a fonte de toda a proteção, de todo amor, de toda a vida. Não dá para botar um avental e dizer: agora eu tenho outro jeito. E Deus disse para ele: quem te disse? Tem alguém te falando. Essas coisas não têm a ver com o que eu falo. Tem uma serpente sagaz, inteligente, enchendo o teu coração, enchendo a tua mente. Você está dando ouvido para ela, está estranhando a minha voz. Eu sou teu pai, cara. Eu que te trouxe até aqui. A igreja são os teus irmãos, sim. Eles têm dificuldades, eles têm limitações como você. Ou você acha que é melhor que eles? E aí o tempo passa, 40, 50, 60 anos. E eu continuo tentando falar um monte, parecer um monte, mas não resolve o que tem que ser resolvido. Segundo conselho, vem comigo, diga comigo. Eu preciso ter cuidado com quem eu quero, quem eu quero ouvir quando preciso tomar decisões. Quem está comigo aí? Muitos de nós já estamos caídos por dentro, travados, sem força, tentando resolver ao invés de nos rendermos. O problema é que a gente, ao invés de nos rendermos, nós estamos tentando resolver. O tempo está passando, o cabelo está caindo, a barriga está aumentando, e gasta tinta para pintar a barba, o cabelo, mas já está lá, já quarentou, cinquentou, sessentou, e está com as mesmas tentativas dos 20. Sabe, pastor, eu estou estudando para aquele concurso, gente, eu não aguento mais conversar com gente. Se rende, irmão. É a única solução para mim e para você. É dizer: eu irei contigo, Senhor. Onde quer que fores, meu Senhor. E o teu chamado, se parece que tem grana ou se parece que não tem, eu vou. Se o dia está cinzento ou se tem sol, eu vou. Se eu estou com vontade ou sem vontade, eu vou. Na alegria ou na dor. Porque eu sei que toda vez que eu chorar, o meu coração quiser me trair, eu sei que o teu Espírito, que é a minha principal fonte de consulta, vai me consolar, vai me levantar. E é na fraqueza do meu ser que tu manifestas o teu poder.
Porque o reino de Deus é um reino de antagonismos. Vamos repetir isso para fortalecer o entendimento. Diga comigo, o reino de Deus é um reino de antagonismos. No reino de Deus, o pobre é que é rico, o fraco é que é forte, a estéril é que se torna mãe de muitos filhos. Aleluia, quantos estão comigo aqui? Eu não estou com isso querendo massagear o ego de alguém. Eu só estou te dando chaves aqui. Pastor, mas eu estou me sentindo muito fraco. Que bom, agora Deus pode aperfeiçoar o poder dele na fraqueza do nosso ser. Pastor, mas eu estou passando por um período economicamente, que bom. Agora Ele vai manifestar o poder dEle naquilo que parece que é escassez, e até é, economicamente falando. Mas você vai ver que Deus pega homens quebrados e os levanta como homens prósperos para confundir os sábios. No reino de antagonismos, são os sábios pelo Evangelho, que se parecem loucos para o mundo, que são os verdadeiramente sábios. Quantos estão comigo aqui nessa noite? Em nome de Jesus. Para a gente terminar então, terceiro conselho, para nos movermos no sobrenatural. E eu falo com muito gosto, pode botar aí, santo. Eu vou buscar a sabedoria. Diga comigo, eu vou buscar a sabedoria. Diga comigo, a sabedoria é a coisa principal. Diga, a sabedoria é a coisa principal. Não é sobre inteligência emocional que eu tenho que estudar primeiro. Eu preciso buscar a sabedoria, ela é a coisa principal. Homens inteligentes vão servir homens sábios. Vão ser empregados de homens sábios. Se prepara, Deus vai te encher de sabedoria se você pegar esse conselho aqui. E quando você fizer a entrevista, você vai querer os mais inteligentes para trabalhar contigo. E eles vão dizer, então, eu quero trabalhar. E você vai dizer, vem. Vem, porque eu tenho a mente de Daniel. Você não vai dizer isso para o cara que está contratando, mas você vai viver assim. Eu tenho a mente de Daniel. Eu tenho a mente de José. Eu tenho a prosperidade que estava em Abraão. Tudo isso vem da mesma fonte. E Ele é meu Pai. Aleluia, aleluia. Você vai parar de se diminuir. Porque eu não sei. Não, eu ainda não consegui pegar. Mas nos próximos dias, Deus... cara, eu precisava falar algumas coisas, mas eu não posso. Estou há alguns anos procurando um tipo de gente em algumas áreas para estarem próximos de nós. Eles começaram a chegar aos montes nos últimos meses e estão chegando. Estou procurando por anos. Eu vou encontrar. Eu estou encontrando. E alguns deles, Deus está me usando para tirar o sono. Dizer, cara, assim, eu tenho pensado nisso, eu tenho falado isso. Eles falam, pastor, depois que eu tomei aquele café contigo, eu estou sem dormir. Eu digo, ótimo, eu nasci para isso. Eu vou deixar sem dormir quem está grávido das mesmas coisas que eu, cara. Vou. Santa insônia, que não vai mais te deixar voltar para trás, que não vai mais te deixar, te fazer pensar em desistir. Você vai levantar todos os dias com força ou sem força e vai dizer, irei contigo, Senhor, onde quer que fores. Eu sei que é só uma manhã cinzenta, eu sei que é só uma tarde de atropelos, mas eu não vou parar, eu não vou pensar em desistir, eu quero continuar. Me fortalece. Quem está comigo aí? Terceira chave, coloca para o tio, príncipe. Coloca para o tio. Obrigado. Sabedoria é coisa principal. Foi isso que eu falei? Não, coloca aí, é outra coisa que eu falei. Eu falei, eu vou buscar a sabedoria. Eu vou buscar a sabedoria. Coloca aí para mim. Esse é o terceiro conselho. Tiago 1,5, não precisa abrir porque a gente precisa terminar. Mas você conhece o texto. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, diga comigo. Se eu preciso de sabedoria, o que eu preciso fazer? Diga comigo, preciso pedir a Deus. Diga, eu preciso pedir a Deus. Que a todos dá, liberalmente. Diga comigo, que a todos dá, liberalmente. E não cobra nada. E vai ser dado a nós. Quem está comigo? Pede a Deus, Ele vai nos dar. Mas como Ele vai nos dar? Essa é a chave. Porque a gente diz assim, ora assim, Deus me dá sabedoria. E vai para o devocional e pede a Deus sabedoria. Sabedoria para administrar, 10 novos projetos para os próximos 10 anos.
Robocop, pronto, estou pronto. Pedi a Deus sabedoria e Ele me deu. Moisés, com 120 anos, está nos dando a chave. Com 120 anos ele está dizendo: eu preciso aprender a contar os meus dias. Com 120. Te considerar neles. De modo que eu alcance um coração sábio. Nós vamos orar a Deus por sabedoria. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai nos dar circunstâncias adversas e até favoráveis, mas circunstâncias. Porque nem sempre as adversas, as favoráveis, são para nós como favoráveis. Por conta do nosso coração tão marcado pela dor e pela falta, circunstâncias poderosas de Deus na nossa frente, elas se tornam, por conta dos caminhos do nosso coração, se tornam os maiores obstáculos da nossa vida, quando na verdade elas deveriam ser as maiores promoções da nossa vida. Porque a gente pensa pequeno, pensa pobre, pensa conosco mesmo, ou toma conselho com conselheiros que estão cheios de si mesmos. Dá um exemplo, pastor. Claro que eu dou. Tipo, sei lá, alguma coisa muito grande que Deus falou: cara, você vai ter que assumir isso. Para mim não dá, sabe? Mas, sabe Deus, assim, essa falsa humildade, eu já te falei, a autocomiseração é a segunda face do orgulho. A primeira é altivez, a segunda é a autocomiseração. Quem sou eu, né? De tudo isso aponta para orgulho. Só que quem vê não sabe. Se o Senhor falou contigo, respira. Se não quiser falar nada, não fala. Faz igual o Jacó, quando José ficava falando do que Deus disse que ia fazer com ele. Considerava o caso no coração. Se Deus falou contigo, vai considerando o caso no coração. Quantas coisas Deus falou comigo, eu fui considerando no coração, falando: Deus, eu não vou falar que não dá para mim. Teve coisas que eu tive que falar, mas tantas outras eu disse: Deus, eu guardo no coração. Assim, está difícil acreditar, mas se você está falando, por favor, eu não vou jogar contra isso. Faz, Senhor, faz. Senhor. Eu quero te ajudar nessa noite. Para de dizer que você não pode. Para de dizer que é sua cor, que você porque o povo dessa cor, o povo dessa raça. Você não é ativista de nada. Você é cidadão do reino dos céus. Você não é uma cota de lugar nenhum. Você é cidadão do reino dos céus. Adquire sabedoria, porque ela é a coisa principal. E ela vai te fazer governar nessa geração, nessa sociedade corrupta. Se você crer, se expressa aí. Ei, aleluia. Moisés com 120 diz: me ajuda a contar os dias. E eu com 42 não sei contar os meus. Eu pulo os dias. Sem pegou? Pegou? Eu pulo os meus. E o Senhor falou: aguenta firme nesse dia. Senhor, mas o dia está cinzento. Aguenta. Porque no futuro você vai entender o que esse dia representou para o que eu estou construindo em você. Aguenta firme. Conta esse como um dia especial. Pastor, mas é dia de pesado, é especial. Porque Deus não vai te levantar como youtuber para tocar uma geração. Deus vai te levantar como um homem e uma mulher profético, ainda que possa usar a internet como ferramenta. Esse não é o problema. E para se tornar um homem e uma mulher ungidos nessa geração, Deus vai te levantar primeiro te humilhando, para que você tenha unção e graça. E como Moisés, eu tenho que terminar, mas eu começo a pensar, eu gosto de pensar em Moisés. Moisés era tão abusado, cara. Ele era tão abusado que com 80 anos ele estava fugitivo no deserto de Midian. Deus pega ele pelo colarinho, chama ele, e agora em Êxodo, acho que é no 32, no 33, por ali, ele fala: ô Moisés, esse é teu povo. E Moisés tão abusado: esse meu povo não. É como se Moisés tivesse falado: opa, eu tentei fugir, você me trouxe, não vai me deixar sozinho não. Esse povo é teu, se você não for conosco, não me faça subir. Nós vamos junto, Deus. É assim que eu tenho que orar nesses dias. É dizer: não, eu estou contigo. Tomando um remedinho sem ele, vamos para cima. A terceira chave quer clamar por sabedoria? Ele vai te dar dias, já está te dando o dia de hoje. Você vai precisar encontrá-lo no dia de hoje. Discerni-lo no dia de hoje. Porque à medida que você aprender a lidar com os dias, você vai discernir estações. E você vai entender que
Esses dias fazem parte de uma estação. Você vai fazer a leitura da estação. E aprendendo a ler estações, você vai se destacar dos seus irmãos. Porque não é que você está disputando com eles, mas a maioria das pessoas está sobrevivendo no dia para pagar as contas. Mas os homens que naquele dia encontrarem Jesus no meio das suas agruras, vão discernir estações. Agora eu entendi porque teve uma estação da minha vida que nada virava, que nada eu podia colher. Eu entendi que durante um tempo da minha vida tudo que eu fazia parecia que dava errado. Era uma estação, você estava me treinando, você estava me deixando ser humilhado para tirar a soberba do meu coração, ou pelo menos o excesso dela, né? Aí você vai ver que vai chegar uma outra estação, que tudo que você fizer parece que vai dar certo. Aí você vai falar, agora eu vou fazer dessa estação eterna. Cresci. E o Senhor, não, agora tem outra, que não se parece nem com aquela e nem com essa. Vem outra. Aí nessa outra, diferente, você olha para trás e fala, mas na estação da escassez, eu vi o Senhor em cada dia, eu aprendi a entender o Senhor em cada dia, eu procurei Ele em cada dia, e Ele se apresentou e se mostrou para mim, eu o achei. Ai, venci aquela estação. E na outra, já era uma estação gostosa, mas de prosperidade. E o meu coração não se perdeu nisso. Eu encontrei na prosperidade também. Encontrei na escassez, encontrei na prosperidade. E agora, pode vir o que for, que eu já sei que o que eu tenho que fazer é encontrar com Ele. E Ele vai se encontrar comigo, velho. Pede a Deus sabedoria. E no contexto que Tiago fala, ele está falando que a gente precisa dar graças a Deus por passarmos por diversas provações todos os dias. Porque a provação da nossa fé confirmada é que produz em nós perseverança. E a perseverança, ela não é uma perseverança em uma estação. Ela deve ter ação completa. É até o último dia da nossa vida. Para quê? Para que sejamos maduros. A palavra perfeitos aí é maduros e inteiros. Não é só sobre uma integridade moral, é sobre chegarmos maduros e inteiros e não termos deficiência de nada num determinado momento da nossa vida. É por isso que ele diz, você vai precisar de sabedoria para isso que eu estou ensinando a você. Meus irmãos, tem por motivo de toda alegria o passardes por provações. Quem se alegra em provação? Só alguém que adquire sabedoria. Por passardes por diversas provações. Porque a provação da vossa fé, uma vez confirmada. Então eu me alegro por passar a provação. Isso que Tiago está falando nos versículos anteriores. Por passar por provações. Porque a provação da minha fé, confirmada na jornada, vai me fazer chegar à linha final? Não, vai me exercitar e me levar a ter perseverança. Eu fui perseverante 5 anos, pastor, mas é o que for fiel até o fim. A perseverança, ela tem que ter ação completa. Não para de ser perseverante, de se alegrar na provação, para que a fé seja aperfeiçoada, para que eu seja perseverante. E essa perseverança, ela precisa ter ação completa, porque o objetivo é que eu me torne maduro, inteiro, e não tenha deficiência de nada. Não dá para viver com alguma parte faltando até o fim da minha vida. Tem que chegar um momento e eu ser pleno e maduro, em nada deficiente. É por isso que no versículo 5 ele diz, então, pede a Deus sabedoria que Ele vai te dar, para viver isso, e para chegar nesse lugar. Pastor, qual é a fonte principal? Moisés está dizendo, me ajuda a te considerar nos meus dias. Eu não quero ser só poético aqui, mas dá para ser poético e profético ao mesmo tempo. Considera Ele no sorriso de uma criança. Considera Ele quando você mesmo errar. Considera. Fala, Pai, te entristeci de novo. Você está aqui, né? Me ajuda. Considera quando os boletos forem muitos e diz, Deus, assim, olhando com as minhas próprias forças, eu comprei o que não devia, fiz negócio que não deveria. Eu prometo que você está forjando em mim maturidade, eu vou me tornar maduro e vou parar de gastar do jeito que eu gasto. Mas, por favor, me ajuda. Ele vai te dar sabedoria. E quando você estiver na roda dos príncipes, celebrando com boas comidas, em bons lugares, que Ele seja o centro de tudo e diga, Senhor, Tu és o principal alimento dessa mesa. Tu és o principal alimento desse encontro.
Qual é a nossa principal fonte de consulta? E como diz o pregador, você sabe que eu tenho essas manias de dizer, como diz o pregador. Como diz o pregador, e aqui eu termino. Falei e não canso de dizer. Eu me lembro. Talvez uns 13 anos, tentando ser um garoto que amava Jesus, no acampamento da igreja que fui criado. Falei isso de manhã, falo para onde passo, se der para falar, eu falo. Uma pastora grandona, querida, com 13 anos de idade, ela meteu o dedo na minha cara no acampamento. Quando eu falo isso, é como se eu estivesse vendo a cena. E ela disse, Salmo dos Filhos de Coré, Salmo 87, 7. Todas as minhas fontes estão em ti. Eu nunca mais esqueci isso. Eu nunca mais esqueci isso. Eu nunca mais esqueci isso. Aquela mulher me ativou, assim como pessoas que representam a serpente nos ativam nas nossas carências. Deus está usando homens e mulheres de Deus para nos ativar naquilo que é do Espírito. Quando você estiver com gente que te ativa daquilo que é do Espírito, não sai de perto mais não. Quando você estiver de perto de homens que te confrontam com o seu modo de vida, com o que eles têm como objetivo de vida, fica perto. Fica perto para aprender, para beber. E ela disse, todas as tuas fontes estão no Senhor. Eu vou terminar, né? Tem que desligar. Queria ficar um monte aqui. E ela disse, e aí depois eu fui ver, naquela época mesmo, os filhos de Coré, quem eram eles? Grandes salmistas, poderosos, depois de Davi e Asaf. Que no Salmo 87, 7 eles disseram, todas as minhas fontes estão em ti. Filhos de Coré ou Corá, você sabe. Aquele que liderou uma rebelião contra a vontade de Deus nos dias de Moisés, a terra abriu e os engoliu. Ele, bem como seus seguidores. Mas os filhos desse homem disseram, não, nós não vamos seguir o caminho do nosso pai. Nós não vamos seguir, Sirlei, o legado dos nossos pais, de soberba e orgulho. Orgulho religioso que faz eu pensar que um título faz de mim alguma coisa. Eles disseram, todas as minhas fontes estão em ti. O que o Senhor deseja de nós nesses dias é que voltemos para a fonte principal. Não consulte o seu coração como fonte principal e nem um conselheiro como fonte principal. Consulte o coração do seu pai como fonte principal. Porque você só vive porque Ele quis que você vivesse. Porque quem te dá comida diária, alimento, roupa, é Ele. Quem te deu a família que você vive, cara, quando eu olho para os meus filhos e para minha esposa, eu digo, eu não mereço. Foi Ele que nos deu. Quando eu olho para as pessoas maravilhosas ao meu redor, e as que fazem maravilhas, mesmo às vezes quando quiseram nos prejudicar, eu glorifico a Deus. Porque Ele é a minha fonte. Ele é a fonte do meu recurso diário, Rodrigo. Se eu como é porque Ele me alimenta. Eu não quero trair mais o coração de Jesus buscando na tua opinião. Num primeiro momento, no segundo momento eu posso te ouvir, mas no primeiro eu tenho que ouvi-lo. O inimigo me roubou desse lugar, roubou Adão desse lugar. Onde você está, Adão? Você é o meu deleite, meu filho. Meu prazer é te ouvir, meu prazer é falar. Por que você está estudando tanto a ponto de ignorar a minha presença? Deixa eu te falar uma coisa para te animar, para você não achar que você é tão ruim assim. Você não é tão ruim assim. É a luta dos nossos dias. Você é bom em Cristo. Hoje a minha maior luta são com os afazeres do ministério. Porque eu só cheguei até aqui porque desde que me converti, eu entendi que tinha que passar tempo com o Senhor e considerá-lo em todos os meus caminhos. Eu hoje não olho mais para aquilo que acontece aparentemente ruim e digo que foi Satanás. Por isso que eu não gosto muito dessa ideia de dizer que a gente está em guerra espiritual, os céus estão de bronze. Para mim não existe isso, meu irmão. Não há um lugar que eu chegue, que eu sinta, não que eu não sinta o céu. O nosso problema não é de céu de bronze, é de cultura, de rendição e adoração. Nós precisamos muito mais de ensino do que movimento. Ensino. Não, cara.
A gente só pode pensar em guerra depois da gente estar com as armas afiadas para ela. O nosso problema é mais cultural do que céu de bronze. Não, mas um lugar que eu chegue, que o céu seja um problema de fato. O maior problema nos lugares que a gente chega, o maior de todos é o meu próprio coração. Medroso, temeroso, que acha que não vai dar, ou que quer forçar as coisas com as pessoas. Mas eu aprendi, olha aqui para mim, desde muito cedo também, que se tem uma coisa que atrai o Senhor, é o Salmo 51, 17, 18, me diz, e eu aprendi desde cedo. Um coração quebrantado. Quantas horas você passa, ou em quais circunstâncias te quebrantam no dia, e você volta o teu coração para Ele. Eu te vejo no sorriso da criança, eu te vejo no menino no sinal, como diz o paulista, no farol. Eu te vejo no culto da igreja, eu te vejo no trânsito. Não estou falando de forma poética. Eu te vejo até quando os meus sentidos pensam que não podem te ver. Eu estou amadurecendo, Senhor. Tenha mais um pouco de paciência comigo. Até quando eu fico nervoso, não quer dizer que eu não estou pensando em você. Só quer dizer que aquele instinto falou mais alto, mas eu penso em você e quero pensar e quero que você mude o meu coração. Ele é a nossa fonte de consulta. Eu poderia te dizer aqui alguns casos que eu vi Jesus, em coisas simples. Uma delas eu estava conversando com um amigo hoje no almoço. A gente estava voltando de um almoço, eu, minha esposa, a Rebeca e uma amiga. Eu lembrei disso hoje e me emocionei. E o cara, eu aprendi isso com o meu pastor, você sabe. E o cara no trânsito, os moleques vendendo as paradas lá nas Américas. E eu meti a mão em cincão. Cincão é muito, né? Claro, não é nada. Claro que não é nada. O que é R$5, mano? O que é R$5 hoje? E aí dei para o cara, estava vendendo as paradas, ele falou, mas Jujuba, não, fica aí, dá tempo de trocar aquelas 5 segundos de palavras assim. Aí o cara não foi, Rebeca, ele falou alguma coisa do tipo assim, obrigado, agora terminou o meu dia, agora eu posso ir, porque amanhã eu estou sendo contratado por uma empresa e eu só precisava cortar o cabelo, e eu vim vender jujuba para conseguir o dinheiro para cortar o cabelo. Obrigado, varão, obrigado. Fui correndo atrás do carro nas Américas, e eu fiquei chorando, falando, Deus, você está em tudo. Ele me abençoou, ele foi correndo e abençoando. Tenha um dia abençoado. Ele abençoa a minha vida para sempre. Não é sobre a gente ser bom que dá esmola, é sobre o reino entre nós. É sobre para onde a gente recorre quando erra, aonde a gente corre para celebrar quando acerta. Não é sobre isso, não é sobre eu me proteger para não ferir, para não ser mais ferido, não é sobre isso. É sobre dizer, Senhor, eu quero te conhecer no culto, em casa, na rua. Não estou falando sobre sermos monges, porque quando a gente fala isso parece que a gente é monge. Nós temos emoções, irmão. Eu sou um cara sanguíneo, mas eu sou um sanguíneo filho de Deus pra caramba. Eu sou tão metido que todos os dias o meu coração está cheio de certeza de que Ele é um pai presente. Eu não sou esse paizão todo, não. Mas uma coisa eu tenho tentado muito, é estar perto dos meus filhos. Porque todas as vezes, eu vou falar só mais essa para terminar. Só mais essa. É bom que ele não está aqui. Eu tenho 42 anos. Não tem uma viagem que eu faça. Não tem um lugar que eu chegue que antes de eu chegar já não tem uma mensagem do meu pai e algumas chamadas perdidas. E aí, filho, chegou? Já está no hotel? Te pegaram? E aí, como é que foi o culto? Que horas que vai ser? Lógico que durante um tempo eu falo, meu pai também, misericórdia. Mas hoje me tornando cada vez mais inteiro e buscando a sabedoria. Eu sei que meu pai teve um monte de limitações, não questões, limitações como eu e você, só isso. Eu sei que hoje a principal arma de um pai não é ser perfeito, mas se ele se esforçar para ser presente, ele já ganhou muita coisa na criação dos filhos. Porque toda vez que eu penso em Deus, eu penso que Ele é presente e perfeito. O meu pai presente e ilimitado, mas Ele presente e perfeito. Ele está dizendo para mim e para você,
filho, consulta a mim primeiro. Entendeu, Leandro? Consulta a mim. Eu que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Eu te criei para o louvor da minha glória. Você não é o que disseram, sejam coisas boas ou ruins. Você é o que eu vou dizer para você que você é. O que eu tenho dito para você que você é. Quando aquela mulher me disse, todas as minhas fontes, Salmo dos filhos de Coré, estão em mim. Ou todas as minhas fontes estão em ti. Não tem um dia que eu não acorde entendendo. Eu sei que Deus vai me sustentar mais um dia. Eu sei que Deus vai me dar penetrações em lugares que eu não podia mais um dia. Eu sei que Ele vai me conectar com pessoas que eu jamais poderia ser conectado mais um dia. Eu sei que Ele vai cuidar da minha casa mais um dia. Eu sei que Ele vai me conduzir nos seus caminhos mais um dia. Não tem um dia que eu não me lembre, Ele é minha fonte. Eu quero terminar dizendo, conselho número 1. Pega o teu coração, deixa ele de lado um pouco. Para de consultar ele como fonte principal. Conselho número 2, para de consultar o seu amigo como fonte principal. Hoje não dá para falar, depois eu te digo que tipo de amigo você pode e deve consultar como segunda ou terceira fonte de consulta. Talvez segunda, mas a primeira fonte. Considera o Senhor em todos os seus caminhos. No dia bom e dia mau, conta esses dias. Pegou, Daniel? No dia da escassez e no dia da abundância. No dia da traição e no dia dos aplausos. No dia da escuridão e das luzes. Considera que Ele está com você. E Ele quer ministrar o seu coração. Ele quer que você o consulte para encher o teu coração. Ele quer te falar qual é o próximo passo. Ele quer te falar aonde, com quem Ele vai te levar, com quem você vai estar. Ele vai te fazer andar por lugares altaneiros como a corça. Você vai não se conhecer em alguns momentos da sua vida. Você vai dizer, não pode ser o filho da irmã Bené, não pode ser o filho da missionária Jurema. Ele vai dizer, não, é claro que não pode ser, porque antes de ser filho da missionária Jurema, você é meu filho, você ouviu tanta coisa, né? Mas não, deixa eu te dizer quem você é. É por isso que hoje, quando eu olho para a minha infância, eu digo, foi necessário tudo que eu passei. Você esteve lá, mas eu não me pareço muito com o moleque que eu parecia. Isso é meio estranho para um homem natural, mas é completamente compreensível para os filhos de Deus, que vão ouvir o coração de Deus durante os dias da sua vida, e vão aconselhar a sua geração, como Moisés deixou como conselho para nós. Vamos considerar o Senhor em todos os nossos dias, assim nós vamos aprender a ler estações, e vamos nos tornar sábios, 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 e sábios governam sobre inteligentes, cara. Fique de pé nessa noite. Levanta os seus braços aos céus. Onde quer que fores, meu Senhor, o teu chamado e toda vez que eu chorar e quiser desanimar, o teu Espírito é na fraqueza do meu ser que aperfeiçoas teu poder. Eis-me aqui, dependo de ti. Mais uma vez, canta alto. Irei contigo. Cumprirei na alegria. Levanta a mão assim, ó. Feche os seus olhos e faz um exercício que eu fiz de manhã. Feche os seus olhos e abra os braços como águia. E é tempo de voar no Senhor. Irei contigo, irei contigo.